Newton. Seu nome? Seu Fernando? Bruno. E o Bruno? Tá. Então tá. Vamos lá então, vamos começar por aqui. Vamos anotar. Pode começar, Luciano. Eu acho que não é propriamente pergunta o que eu gostaria de debate, principalmente a partir das provocações do Mário, né? Aliás, parabéns pelas duas intervenções. Eu acho que o Augusto deu uma contribuição muito grande para a gente compreender melhor o significado da financiarização, né? Mas, assim, para não me estender demais, a primeira questão é que, em nome da verdade histórica, porque eu trabalhei na prefeitura na época da intervenção e participei desse processo, né? E não se tratou de estatização, não era essa a política da prefeitura, né? Havia setores mais à esquerda, do PT, que depois acabaram saindo, né? Ou já tinham saído, não lembro exatamente, que defendiam e defendem até hoje, no caso acho do PSTU, etc., a ideia da estatização. Mas naquele momento não era isso, era intervenção nas empresas de transportes, por várias razões, tanto de irregularidades, etc. E, no meu entendimento, os resultados foram muito benéficos, haja vista a qualificação no período posterior à intervenção. Fora a descoberta de inúmeras irregularidades e descumprimento da legislação. Então, o termo é intervenção, né, prevista por lei e tal, e eu não tenho essa interpretação que não tenha dado certo. Quer dizer, ela deu certo na medida em que permitiu, né, primeiro porque os empresários de transportes dominavam a prefeitura, eles que ditavam a política de transporte, e isso se inverteu. Quer dizer, se mostrou que não, que isso é um serviço concedido e que as empresas, apesar de oligopolistas, né, elas têm que seguir padrões, normas, regras, etc, etc. Né? Segundo, eu não sei se eu entendi bem, mas enfim, parece que tu tem uma interpretação. Eu acho que essa questão de constatar paradoxos e contradições é muito importante, né? Mas eu não sei até que ponto esse modelo de desenvolvimento adotado a partir do governo Lula, ele não tinha em conta as consequências. Talvez sim, porque como diz a Hermínia Maricato, né, a esquerda em geral, e aí vamos falar principalmente do PT como partido hegemônico, nunca entendeu a questão urbana como uma questão fundamental para o país e onde se coloca ali também interesses de classe e contradições de classe, né? Tanto é que a própria criação do Ministério das Cidades tal, foi um efeito importante, muita pressão dos movimentos sociais, como a gente sabe, toda essa história tal, mas que depois foi rapidamente loteado e, enfim, todo aquele acúmulo acabou sendo anulado, né? Mas, enfim, eu acho que essa ideia de que não existe um neoliberalismo puro, bom, em tese, nada existe de forma pura, né? A realidade social não é pura. A realidade social ela é composta por relações objetivas e subjetivas, né? Mas evidentemente que existe princípios, existe diretivas, existe políticas. Então, dentro disso, me parece sim que se pode constatar modelos de desenvolvimento, né, tanto do ponto de vista nacional como do ponto de vista regional e local, que são distintos entre si, né, e que têm como marco diretrizes, princípios, valores, ideologias e interesses que são distintos. Então, eu não entendi bem qual é E terceiro, para finalizar, quer dizer, a questão da opção pela inclusão ao capitalismo. Sim, sem dúvida nenhuma, não havia proposta e nem não havia mais no PT, não há mais essa proposta de uma transição ao socialismo, né? E por outro lado, nem haveria correlação de força para isso. Mas bem, foi um processo de expansão do capitalismo, de desenvolvimento do capitalismo, com uma certa ideia de inclusão. Uma inclusão que foi parte ao mercado consumidor e, em parte, uma inclusão, portanto, inclusão pelo mercado e outra parte, inclusão social,
Exemplo, Bolsa Família, né? Embora isso dê rendimentos para as pessoas consumirem, mas não é um subsídio direto ao indivíduo para consumir, por exemplo, o automóvel, né? Ou para consumir a habitação, né? Então, me parece que aí a opção fundamental e as críticas que se faz, fundamentalmente, a este modelo, é que se privilegiou demais a inclusão dos indivíduos e das famílias pelo mercado, e menos pela inclusão social. Por exemplo, as manifestações de 2013, né, foram muito marcadas pela questão do acesso e da qualidade a políticas públicas, principalmente transporte público, saúde e educação, né, e não a inclusão pelo mercado, né. Então, acho que, sim, me parece que haveria outras possibilidades. E, para finalizar, né, me parece que não se pode generalizar a ideia de que o acesso ao automóvel trouxe maior mobilidade a classes que até então não tinham, diminuindo o tempo de deslocamento. Não se pode generalizar. Então, certamente, os dados que tem, inclusive nacional, em São Paulo não é isso. Em São Paulo não se diminuiu o tempo de deslocamento, né? Assim como em outras cidades. Não sei em Porto Alegre, aí eu não lembro exatamente dos dados e tal. Então, teria muito mais coisa para falar sobre essa questão do modelo, né? Mas realmente eu acho que, e eu escutei de pessoas como Gilberto Carvalho, né, no encontro acadêmico que ele foi abrir e tal, fazer uma autocrítica dizendo que eles apostaram demais na inclusão pelo mercado e muito menos na inclusão pela cidadania, né? Que seria muito mais a questão da qualificação das políticas públicas e prestação de serviços, especialmente essas questões de mobilidade coletiva, saúde, educação, segurança, embora não seja um tema nacional, mas enfim, né? Então, eu acho que... E as críticas à Minha Casa Minha Vida estão muito mais por uma questão de... Não, eu nem vou falar dos procedimentos, que passam totalmente por fora dos canais de participação, mas a questão de que se deu uma inclusão para a habitação, o acesso à habitação e não o acesso à cidade, né? Essa, aliás, a tônica fundamental dos estudiosos sobre esse tema e tal. Mas, enfim, divergências e sempre são muito importantes e acho que esses debates são fundamentais para a gente fazer de quando em quando, né? Para a gente até conhecer o que os colegas pensam sobre as coisas. É isso. Vamos cumprimentar os palestrantes, que eu, como pesquisador do observatório, tenho uma grande expectativa que a gente consiga fazer aquilo que está nos nossos documentos, que é tentar buscar uma teoria que dê conta com o que vem acontecendo com as nossas cidades e regiões metropolitanas. E eu sempre tenho uma grande dificuldade de ver a macroeconomia fazendo um link com essa dinâmica real das cidades e regiões metropolitanas. Tanto é que os bancos centrais, ou quem está em Brasília, que discute políticas de juros e políticas macroeconômicas, nunca discute cidade. Então a gente não vê essa conexão prática que poderia subsidiar, inclusive, essa reflexão de como os investimentos poderiam e deveriam vir para desenvolver a cidade. Uma teoria também que consiga fazer uma reflexão que saia desse dilema. Bom, se o socialismo não está mais no horizonte, a gente aceita o capitalismo e sua dinâmica do jeito que ela se impõe. Por exemplo, o projeto Minha Casa Minha Vida, pelo que eu conheço de vários projetos, poderia ser diferente dos projetos. Eles vieram como projetos que a construção civil já vinha elaborando e entregou como um pacotão para o Estado. Aliás, os editais que a construção civil, assim como outros setores, como o transporte coletivo, quem domina são esses setores que desenvolveram competência para fazer isso e para implementar a lógica capitalista nas cidades, segundo as suas prioridades. E aí eu trago uma outra questão. Enxergando os atores reais, existe possibilidade de intervenção para mudar o modelo, como as cidades se modernizam, como elas introduzem tecnologias, por exemplo, para qualificar o bem-estar
coletivo nas cidades, ou não temos essa margem de manobra? E eu acho que sim. A própria Saskia Sassen mostra que a globalização ela não é tão homogeneizadora que tira todas as possibilidades do local em apresentar suas preferências. Por exemplo, a questão do automóvel. O governo federal precisava entupir a cidade de automóvel sem dar nenhum tipo de instrumento de regulação e controle para as cidades, para garantir mobilidade. Aliás, uma contradição para o próprio sistema capitalista, que cidades como São Paulo têm imobilidade e param durante várias horas, o cidadão para por ano porque não consegue se deslocar. Respira mal, tem doenças graves por causa desse modelo de desenvolvimento. Esse modelo é automático ou ele pode ser regulado e mudado a sua direção dependendo da intervenção dos atores e dependendo da cultura local? Então, eu acho que essa reflexão que eu proponho tentar trazer aqui, ela me apareceu cada vez mais como necessária quando a gente analisa várias intervenções na cidade. E a última que eu participei muito é o Cais Mauá, aonde a gente vê vários instrumentos que são atropelados e jogados no lixo pela intervenção de interesses de lucratividade, de ganho econômico, mas que vão criar problemas sérios logo ali para a cidade. Então, um setor, por exemplo, da construção civil pode ganhar muito enquanto setor capitalista, fazendo grandes obras, mas pode criar um elefante branco, pode fazer uma ponte que não resolve problema nenhum de mobilidade, pode fazer viadutos. Então, o próprio sistema, eu acho, capitalista, ele apresenta contradições enquanto sistema, que introduz racionalidades que não são automáticas, os atores têm que intervir para dar um formato para as cidades e para evitar constrangimentos que a gente já conhece, com as cidades dormitórias que foram produzidas no Brasil e que criaram problemas até hoje não resolvidos. Então eu acho que eu colocaria isso como uma reflexão para a gente pensar que abordagem teórica a gente teria que hoje estar utilizando para dar conta dessa dinâmica das cidades, que está muito mais em cima de serviços até chamados da criação da sociedade do conhecimento e da indústria do entretenimento, que cada vez mais impacta a percepção que as pessoas têm do seu mundo, da sua vida. Então, como é que a gente pode abordar isso, não caindo nessas grandes abordagens teóricas, macroeconômicas, e que veem tudo como a mesma coisa, mas que tem espaço para a liberdade dos atores intervirem. Está inscrito o Fernando, depois o Bruno, a Gleci, a Maria Inês e a Rosane. Certo? Fernando? Aqui na frente. Aí a gente, depois desse primeiro grupo, eu só vou contar para vocês a minha experiência nesse tipo de assunto quando eu estudei na Alemanha há uns 30 anos atrás, quando a Alemanha ainda era dividida, e eu morei em Karlsruhe, onde é a Universidade do Ministério Público. O Ministério Público é uma invenção alemã. E a maioria dos nossos profissionais, juízes do Ministério Público passaram por lá. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que orientados por essa não predominância dos poderes legislativo, executivo e judiciário dentro da Alemanha, coordenado pelo Ministério Público, criaram uma diferença significativa contra a Alemanha oriental, com o apoio de capitais soviéticos e assim por diante, e que fez com que, mesmo com essa super injeção de dinheiro que houve, fez com que a Alemanha oriental não se tornasse, não conseguisse se sobreviver, e o caminho foi a fusão e o retorno da Alemanha unificada. Esse processo é bastante interessante nesse contexto que está se falando, porque a União Soviética botou muito dinheiro dentro da Alemanha Oriental, mas muito dinheiro mesmo, e a coisa não funcionou. Agora também tem um lado muito importante, a estratégia da Alemanha Ocidental, no meu entender, foi justamente porque ela criou o Ministério Público. O que hoje nós temos aqui no Brasil, que com o levantamento de toda essa corrupção que tem,
são pessoas que são formadas especialistas em Ministério Público. E por isso que o Brasil agora começa a achar as suas linhas também. E isso não aconteceu na União Soviética ou na Alemanha Oriental. Não havia alguém, tinha 2 ou 3 que mandavam e assim por diante. Essa é a minha observação. Queria agradecer primeiramente as exposições, eu acho que foram bastante complementares, então também dar os parabéns pela complementaridade das duas apresentações. Meu nome é Bruno Paim, eu sou funcionário aqui da casa, sou pesquisador em economia, mas na verdade eu estou falando aqui mais como cofundador de uma rede de participação, a Rede Minha Porto Alegre, que eu também faço parte, e que busca justamente trazer esse debate mais para as pessoas, fomentar a participação das pessoas nesse debate sobre a cidade e aumentar a participação dela nas decisões que vão impactar em suas vidas. Então, resgatar a cidadania dentro da cidade. Um pouco aproveitando o final da fala do Newton aqui, acho que o Cais Mauá é um exemplo que ele traz vários pontos que foram discutidos aqui. Desde o início, quanto à sucatização dos espaços públicos, ou seja, política bem neoliberal de o Estado tem que ser o menor possível, então aqueles espaços públicos não podem ser mantidos, tanto vai sucatizando, vem a grande salvação, que é a privatização daquilo, tem o interesse do capital financeiro, que era justamente da empresa espanhola que coordenava, enfim, que era a maior parte desse conglomerado que venceu a licitação.